Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais uma aula de redação, dessa vez falando um pouquinho sobre um dos itens da competência 4, que são os elementos coesivos interparágrafos ou interparagrafais, como você preferir chamar, que são os elementos de conexão que estão entre um parágrafo e outro. Diego, eu só tenho isso na competência 4? Óbvio que não, eu tenho muitos outros itens que nós vamos trabalhando ao longo das nossas aulas. Mas a gente precisa começar, eu preciso começar a chamar a atenção de vocês para esse primeiro elemento, porque é um elemento quase que visual. O avaliador percebe se você usa elementos de conexão ou elementos de coesão interparágrafos antes mesmo de fazer a leitura do texto. Então, hoje, essa aula vai ser exclusivamente sobre os elementos de coesão interparágrafos, ou seja, entre um parágrafo e outro. Para a gente começar, eu preciso lembrar para vocês a grade da competência 4 e, óbvio, eu vou focar sempre no nível mais alto, no nível 5. Para eu estar no nível 5, com 200 pontos da competência 4, eu preciso ter uma presença expressiva de elementos coesivos. Ele coloca intra e interparágrafos, ou seja, dentro dos parágrafos e entre um parágrafo e outro, tá? Mas hoje nós vamos focar apenas nos interparágrafos. E raras ou ausentes repetições e sem inadequações, ou seja, eu não posso de forma alguma utilizar um conectivo, por exemplo, com valor adsertativo em um espaço, em uma ligação entre duas orações em que seria conclusivo ou vice-versa, tá? Então, eu tenho que tomar muito cuidado com o tipo de conjunção, o tipo de conectivo que eu vou usar, a questão do valor semântico desse conectivo, se ele está adequado para aquele espaço, mas isso também é tema para outra aula. Eu vou começar aqui falando um pouquinho sobre o que são esses elementos interparagrafais. Lembrando, hoje vamos falar apenas sobre os interparágrafos. A coesão interparágrafos ou interparagrafal é a presença de elementos coesivos adequadamente mobilizados. Veja, adequadamente mobilizados. Não basta eu os colocar ali entre um parágrafo e o outro, ele tem que ser bem colocado de forma adequada, com valor semântico adequado entre os parágrafos. Ou seja, se eu tenho 4 parágrafos, eu tenho que ter um elemento interparágrafo entre o parágrafo 1 e 2, outro entre o parágrafo 2 e 3, e um último entre o parágrafo 3, os parágrafos 3 e 4, tá? Então, se são 4 parágrafos, eu preciso em 3 momentos do meu texto ter esses elementos de coesão textual. Eu vou trazer um texto aqui para vocês, para a gente perceber quais são os elementos, outras opções de elementos, outras ideias. A gente não vai fazer a leitura na íntegra, mas apenas dos elementos necessários aí na hora da transição de um parágrafo para outro. Acompanha comigo. É um texto sobre a importância da participação política para a efetivação da cidadania no Brasil. O artigo 14 da Constituição Federal assegura a todos, através do Estado, o direito ao voto. Na prática, entretanto, esse entretanto é um elemento de coesão, mas ele é intraparagrafal, a gente vai tratar desses elementos em outra aula. Essa garantia constitucional é transgredida, tendo em vista que o brasileiro não conhece a importância da participação política e, consequentemente, não desfruta de sua plena cidadania. Nesse sentido, outro elemento de coesão, mas não interparágrafo. Nesse sentido, tanto a falibilidade governamental com as escolas, quanto a cultura de aceitação da sociedade destacam-se como colaboradores desse impasse. Vejam só, aqui eu tenho o fim da introdução. Então, para fazer a ligação com o primeiro desenvolvimento, antes nós sugeríamos trabalhar com itens que iniciam uma conversa. Por exemplo, primeiramente, em primeiro plano, em primeira análise, enfim. Itens que dão ideia de início de argumentação.
Só que a banca começou a perceber que isso não era considerado um elemento, é um elemento de coesão textual, mas não funciona como operador argumentativo porque não dá sequência, já que você estaria iniciando com primeiramente em primeiro plano. Então eu preciso de alguma forma fazer a conexão com o parágrafo anterior, que é no caso a introdução. E aí eu criei um jeito aqui, gente, que eu acho que dá para você trabalhar usando dois elementos de coesão, um que a banca considera operador argumentativo, para a gente fazer a conexão, e outro para a gente continuar com aquela ideia de que eu estou começando a argumentação agora. Então a sugestão é, primeiro, que a banca sugere nessa perspectiva, ou então nesse cenário, nesse viés, nesse inteirinho, nesse caminho, algo que dê ideia de continuidade do texto, tá? Só que na prática, eu vou acrescentar aqui um item que você vai continuar com aquela ideia de início de argumentação. Olha o que eu sugiro. Nessa perspectiva, é importante pontuar a princípio. Então, você vai, nesse primeiro parágrafo de desenvolvimento, que na verdade é o teu segundo parágrafo, eu sugiro que tu uses esses dois elementos. Nessa perspectiva, que pode ser nesse cenário, nesse caminho, enfim, algo que dê ideia de continuidade, que você está fazendo a conexão com o parágrafo anterior, mas também o termo a princípio, ou então primeiramente, ou então em primeiro plano, justamente no lugar onde esse elemento foi colocado. É importante pontuar a princípio, ou então é importante pontuar primeiramente. Veja que com esses dois elementos de coesão você garante dois itens. Primeiro, nessa perspectiva ou qualquer conectivo semelhante, vai garantir a conexão com o parágrafo anterior e a banca vai considerar aí mais um operador argumentativo. Você precisa de pelo menos dois, mas com esse formato você vai entregar 3 para a banca. E você continua mostrando ao avaliador a ideia de início de uma discussão, de início de um processo, já que a gente considera a introdução um elemento pré-textual, por mais que já faça parte do texto, mas é como se fosse a abertura do teu texto. Então, a tua argumentação começa, de fato, a partir do primeiro desenvolvimento. Então, fica aí ligado. Para começar o primeiro desenvolvimento, você começa com nessa perspectiva ou algum conectivo parecido para dar ideia de continuidade do texto. Você está continuando o que você falou na introdução, mas você também traz ali no meio, do meio para o fim do primeiro período, ainda no primeiro período, um termo que dê ideia de início, a princípio, primeiramente, em primeiro plano. Tá? Então, você pode ir trocando aí esses dois elementos que estão destacados. Um para dar ideia de continuidade nessa perspectiva e o outro para deixar claro que é o primeiro argumento. Tá? Não vou fazer a leitura do parágrafo na íntegra, depois você dá uma pausa aí e observa como esse texto foi desenvolvido. Mas agora, na hora da virada do segundo para o terceiro, veja o que eu tenho. Como lá em cima eu coloquei a princípio, ou então, se você preferir, primeiramente, em primeiro plano, em primeira análise, mesmo que tenha sido deslocado, que não tenha sido imediatamente no início do parágrafo, mas veja que no segundo desenvolvimento eu tenho uma ideia de acréscimo, porque você não está falando só do primeiro argumento, está falando também do segundo. Então, vamos dar uma ideia de acréscimo. Além disso, ou então, ademais, ou então, outro sim, qualquer elemento de coesão que dê ideia de acréscimo, de adição e que funcione também como operador argumentativo. Esses 3 aí são exemplos, belos exemplos de operadores argumentativos. Não tem problema nenhum você ficar no simples além disso, tá? Tem gente que acha que isso é clichê, não tem nada de clichê, não tem nada de ultrapassado. É um conectivo válido, continua sendo válido, inclusive se você quiser usá-lo em todo o texto, fique à vontade. Então, como eu começaria o próximo parágrafo, no texto original aparece o outro sim, deixa eu virar aqui, isso. Outro sim, a cultura de aceitação que marca a sociedade edifica outro cenário desafiador. Eu não vou fazer a leitura na íntegra, você observa aí, depois dá uma pausa ou faz um print dessa tela, e observa
como esse texto foi desenvolvido. Mas veja também a transição do segundo desenvolvimento, que já é o teu terceiro parágrafo, para o último, que é a conclusão, a proposta de intervenção. Eu posso começar com logo, portanto, sendo assim, assim sendo, ou qualquer outro conectivo que dê ideia de conclusão, dê ideia de consequência lógica. Então, quando a gente trabalha com as conjunções coordenativas, pense em qualquer uma daquelas coordenativas conclusivas, você pode muito bem encaixar aqui. E aqui trazendo já no exemplo prático, eu teria portanto, mas eu poderia colocar qualquer um daqueles outros. Ou ainda poderia colocar deslocado, se eu voltar lá naquela tela em que eu falava sobre os elementos entre os parágrafos, veja, esses elementos localizam-se geralmente no início das alíneas, no início dos parágrafos, mas também podem aparecer ao longo do primeiro período do parágrafo, de forma deslocada. É o que acontece aqui. Veja que o portanto pode aparecer tanto no início como deslocado. Inclusive, isso é um item de competência 1, que a gente vai ver depois. Mas quando a gente fala de estrutura sintática excelente, um dos critérios que a banca considera um recurso de estrutura sintática excelente, ou uso de uma estrutura sintática excelente, é quando você consegue fazer adequadamente o deslocamento de um termo sem se perder nesse deslocamento, como a gente faz aqui com o portanto. Veja que o portanto pode estar assim bem no início do parágrafo, ou então ele vem deslocado. Uma vez que vier deslocado, lógico, tem que vir entre vírgulas. Então, sempre que você puder deslocar um conectivo, deslocar uma conjunção, uma locução conjuntiva, faça isso. Agora, faça isso com muito cuidado para você não se perder no resto do enunciado. E aí eu queria mostrar para você por que do cuidado com o elemento que fica entre um parágrafo e outro. Veja como ele é visual. Dá uma olhadinha aqui nesse exemplo. Lógico, eu não tenho um texto na íntegra, é só para você perceber do ponto de vista visual. Antes de o avaliador começar a ler o teu texto, ele vai olhar o espaçamento dos parágrafos. E aí ele vai querer achar imediatamente se você já traz um elemento de coesão interparágrafais ou interparágrafos. Veja que o primeiro espaçamento, por ser o início do texto, não vai ter nenhum elemento de coesão, mas ele já vai procurar o segundo espaço vazio. E ele já encontra aqui nesse viés, lá na frente, primeiramente, para sugerir a ideia de início de argumentação. Depois, ele vai olhar um outro espaço vazio, que é uma outra paragrafação. Observa que você colocou além disso, lá no final, portanto. Então, essa é a primeira visão que o avaliador tem do teu texto. Antes mesmo de fazer a leitura do teu texto, ele já começa avaliando se você fez 4 parágrafos, se você tem esses elementos de coesão entre um parágrafo e outro, ou então algum com esse sentido. Ou seja, do primeiro para o segundo parágrafo, sempre com a ideia de continuidade nesse viés, nessa perspectiva, nesse cenário. Depois, o primeiramente, em primeiro plano, em primeira análise, ainda no primeiro parágrafo de desenvolvimento, ou seja, no segundo do teu texto. Na transição do segundo para o terceiro, um além disso, ademais, outro sim, ou qualquer outro elemento de coesão que dê ideia de acréscimo de informações. E lá no finalzinho, no último parágrafo, portanto, logo, sendo assim, dessa forma, dessa maneira, algum elemento que sugira um início de uma conclusão, de uma consequência lógica, tá? Então, essa é a visão inicial que o avaliador tem. Eu fiz questão de encher aqui apenas a palavra texto, 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 porque primeiro ele não está se importando, à primeira vista ele não está se importando com o que está escrito. A primeira análise é visual e ele começa observando se tem 4 parágrafos e principalmente na competência 4 se tem os elementos interparagrafais. Ele consegue perceber claramente isso por conta do espaçamento no início de cada parágrafo. Então, lá na frente, em outra aula, nós vamos falar sobre os elementos intraparagrafais. Vocês vão perceber que eles são muito importantes também. Mas o primeiro que chama a atenção do avaliador, antes de mais nada, são os interparagrafais. Porque
é uma questão visual e não depende de uma leitura de todo o texto para o avaliador perceber se ele está ou não está ali. E a gente termina essa aula sobre os elementos interparagrafais. A próxima nós já vamos falar sobre competência 5, só depois é que voltaremos para falar dos outros elementos cobrados na competência 4. Um abraço para vocês, bons estudos e até a próxima aula.